Bom, bom dia, sejam todos bem-vindos. Parabéns, Tiago, por Obrigado. essa oportunidade, por essa conexão que integra o nosso agronegócio e toda a cadeia, né? Meu nome é Juliano Bejo Francischini, eu estou como CEO da Bejo Lourenço Agropecuária. A Bejo Lourenço Agropecuária é uma das empresas do meu grupo que nasce na confecção, né, que é roupa esportiva Elite, que é uma empresa de 52 anos, uma empresa de um porte um pouco maior, tem 1.000 colaboradores, exporta para 27 países. E aí tem o braço imobiliário, que é o segundo braço do grupo, e o agro, que representa 3% do faturamento do grupo, mas 100% do meu coração, né? E aí, nesse sentido, acabei me dedicando de corpo e alma ao agronegócio e procurei, ao invés de ter um negócio grande, transformá-lo num grande negócio, né? Então, esse é o meu propósito. Junto com o presidente aqui que está presente, eu queria aclamá-lo também, Guilherme Longo, da Socicana. Nós representamos 55 mil hectares na região de Jaú, 600 produtores, onde nós trabalhamos 3 pilares. O social, onde atende 6 mil vidas, né, junto com os encaminhamentos de saúde. O pilar agronômico, através dos serviços prestados pela Socicana. E o pilar político, onde existe a representatividade através da Orplana, que o Guilherme também me deu a honra de me transformar em conselheiro deliberativo da Orplana também hoje, que representa 1 milhão de hectares no Brasil. Então, esse é um pouquinho da minha história. Eu sou pai de 2 filhos, né? Tem a Lorena, de 5 anos, o Theo, de 1 ano e 8 meses, uma esposa maravilhosa que também não pôde estar presente agora, e trabalhando para transformar o agro de fato no lugar que ele já tem por direito. Tiago. Excelente, Juliano. Parabéns também pelo seu trabalho. A gente acompanha lá. E, Juliano, Pessoal, o Juliano ele tem uma pegada diferente em relação aos produtores de cana que geralmente são mais conservadores. O Juliano faz um investimento muito interessante e um manejo interessante. Inclusive, ele está sendo muito reconhecido por isso, né, Juliano? Saiu em várias matérias e tudo mais. E, Juliano, eu fiz algumas perguntas aqui. O Juliano já teve no podcast, então tem umas perguntas mais voltadas à atualidade, que eu acho importante, né? Nós que trabalhamos no agro, acho que a pessoa mais importante para a gente escutar é o produtor de fato, né? Seja usina, seja produtor CPF. Então, Juliano, em um ano que todo mundo fala de custo, crédito e margem, o que realmente separa o produtor que só sobrevive do produtor que continua crescendo? O Você que falou só sobrevive e o que continua crescendo? O que separa? Bom, você falou 3 palavras complicadas para 2026, né? É. Custo, crédito e margem, né? Então, primeiro que nós temos que perder um pouco é a demonização das empresas. As empresas também estão sofrendo com momentos de austeridade como esse. Ontem eu estava com o presidente Eduardo Monteiro da Mosaic, que representa 17% do mercado de fertilizantes nacionais, e ele comentou comigo, ele falou: Juliano, eu estou tendo que fazer um trabalho midiático para tentar tirar essa demonização, porque as pessoas acham que eu sou oportunista, que eu estou subindo o preço de fertilizante porque eu quero margem, porque eu quero aproveitar essa onda. E na verdade eu estou fazendo isso porque 30% de todo o fertilizante mundial não está sendo escoado por conta da guerra e todas aquelas questões que envolvem isso. Então, quando nós falamos em custo, crédito e margem em anos como esse, onde nós temos eleição no Brasil, onde nós temos guerras no mundo, onde a geopolítica influencia no pequeno, no médio e no grande produtor, é extremamente complexo. Nós temos um recorde de RJs, eu estava até conversando com as meninas ali, né? Então tem um recorde de RJs, REJs, companhias indo à falência, os bancos com uma dificuldade enorme de dar crédito, né? Porque as inadimplências nunca foram tão grandes, tão altas, né? Então, ao meu ver, o que diferencia um produtor performático nesses 3 pilares para um produtor que sobrevive e até mesmo para um produtor que não sobrevive, tem uma palavra só: produtividade. Não importa o ramo que você atua. Quando você consegue conquistar uma produtividade, você tem uma diluição do custo, você tem, em compensação, uma compensação financeira pela defasagem de preço, pelos altos juros, pela dificuldade de crédito e pela baixa margem de mercado. Hoje, todas as empresas, sem exceção, mesmo as que cresceram em faturamento,
e eu converso com esses CEOs no dia a dia, eles têm reclamado das margens de contribuição de suas companhias. As empresas estão sacrificando de 20% a 30% em média das suas margens no Brasil para conseguir manter as suas fábricas funcionando. Então, margem, porque margem de contribuição é diferente de lucro, né? Nós temos que saber criar essa distinção. A margem ela está cada vez mais apertada, o mercado não está para amadores, nós precisamos ter acuracidade nos investimentos e buscar a produtividade, sempre focados em ROI. Não é sobre quanto nós investimos, mas quanto sobra na última linha do balanço. E a gente pega, por exemplo, a cana, o produtor conservador, geralmente, né? Você sabe que ele vai cortar custo, né? Mas uma forma, às vezes, que ele não vai ter uma estratégia para isso. E a cana, o ano que vem, a safra, o canavial vai pedir. O produtor, Thiago, ele é imediatista. Ele queria plantar e já tirar do caixa eletrônico a receita ali. Não é assim que funciona. A agricultura é cíclica. Ainda mais agora que nós estamos aqui no meio de pessoas que valorizam os bioinsumos, o manejo integrado e tudo isso. Nós precisamos de anos de transpiração para os minutos de inspiração. Então, para construir uma biologia de solo, para a gente criar uma microbiota rica, para nós criarmos um controle biológico efetivo, para nós trabalharmos a produtividade, a correção de solo, a nutrição, são anos, anos e anos. Então, são anos de investimento para que você tenha esse ROI. Então, não é num ano só. E o produtor ele não pode ter esse imediatismo para conseguir os resultados, senão ele não vai ter. Por exemplo, uma cana-de-açúcar, eu invisto R$20 mil no meu plantio, foi dados de 2025, esse ano vai ser maior, e R$5.400 na minha soqueira. Isso significa que o meu investimento em soca é 33% maior do que o mercado, e o meu investimento em planta é 60% maior do que o mercado. Só que eu tenho um ROI de 35%. Qual que é a média do mercado, ROI? A média do ROI, 18%. Então é quase o dobro de ROI, mas também quase o dobro de investimento. Sim. Agora, se eu olhar apenas para um ciclo, eu não vou ter esse comportamento. Eu preciso olhar para a longevidade do canavial. Se eu investir R$20 mil no meu plantio, mas tirar 3 cortes a mais da cana, quanto custou efetivamente o meu plantio? Então o que falta, às vezes, é gestão no campo. O produtor ele não pode ser apenas mais um produtor. Ele também não pode ser mais um agricultor. Ele tem que ser um empresário rural. Ele precisa entender que milhões e milhões de reais são enterrados todos os dias, investidos, e para dar retornos futuros, que depende muito pouco do produtor, 33% depende do produtor e 67% depende de Deus. Clima, intempéries, pressão de pragas, mas aquilo que depende de nós deve ser muito bem feito. E aí nós temos aqui nessa plateia soluções ambientais, biosoluções, bioinsumos que ajudam muito nesse processo, mas não resolvem se não tiver gestão. Mas você acha que, por exemplo, no ano desse, o produtor está ficando mais conservador, ele está se levando a pancada, né? Não só as empresas, né? Mas os produtores também, obviamente. Ele está ficando mais conservador ou mais seletivo, estratégico? Ou você acha que essa cultura é tão forte que você acha que vai perdurar? Darwin dizia, né? Os mais adaptáveis irão prosperar, né? Em outras palavras. Então, haverá uma seleção natural de produtores e usinas, onde aqueles que conseguirem entender a importância de olhar a agricultura a médio e longo prazo, de olhar para os investimentos focados em ROI, como eu acabei de dizer, de olhar para as margens, de olhar para a gestão, porque todo processo, todo sistema, ele tem 3 pilares. A gente já falou sobre isso. Hardware, software e pessoas. Se um desses pilares sucumbe, você não movimenta esse ecossistema. Então, hoje, o produtor ele tem que ter gestão, ele tem que ter gestão de pessoas, ele tem que ter um time engajado, tecnificado, ele tem que ter biosoluções, ele tem que ter inovação. A pergunta que, inclusive, conversando com o Savino ontem, ele fez para mim, ele falou, quais são os seus verdadeiros diferenciais? O meu na Syngenta é inovação e bota no chão. Então, eu alinho a ponta no dia a dia e tenho inovação. E quais são os seus diferenciais? O produtor tem que começar a fazer essa pergunta para ele. Ele não tem que olhar mais, por exemplo, as usinas como inimigas.
A usina é o cliente do produtor. Então tem que mudar um pouco desta mentalidade. Vovô fazia assim, papai fazia assim, eu farei assim. Mas isso leva tempo. Nada na vida nasce grande. A Mas, única coisa que nasce grande é monstro. o Juliano, mas só para vocês entenderem, né, pessoal? O Juliano é produtor, mas ele é diretor da Susicana. O Guilherme é presidente, então ele tá O falando. presidente ali. Eles têm têm um olhar não só para dentro da fazenda deles, né, mas para 55 mil hectares, é isso? Exatamente. O nosso olhar é para 55 mil hectares e agora, cor plana, a gente olha para quase 900 mil hectares. Tá, Né? e aí, por exemplo, eu concordo com tudo isso. Inclusive, acho que a maioria que concorda também. Mas você vê, em todo esse pessoal que você assiste, essa mudança, porque a gente teve uma mudança de geração importante recentemente de produtores. Você vê essa mudança acontecendo de fato ou não? Não, ainda não. E na sua opinião, você acha que demora quanto tempo? Quantas gerações para a gente ter essa mudança? O suficiente para sentir, porque aquele que não vier pelo amor virá pela dor. Entendi. A mudança ela vai intrinsecamente modificar a forma de produzir. Não adianta. Você não esconde a agricultura. Em anos com juros de 15%, que na cabeça vira 23%, você pode recorrer ao banco? Você pode recorrer ao seu cliente parceiro? Olha como está a situação das usinas. Olha o nível de endividamento. Você só pode recorrer a você mesmo. O nosso filho só cresce quando a gente aprende a deixar ele sair de casa. E às vezes, esse produtor que foi condicionado a ter auxílio, a ter momentos em que houveram compensações, que o clima favoreceu, ele está tendo que lidar com intempéries em todos os cenários. Então, quem não se adaptar, ao meu ver, tá? Eu não sou dono da verdade, longe disso, não irá conseguir sobreviver. E o produtor moderno, ele olha para a sustentabilidade, ele acredita que a produtividade é um reflexo da sustentabilidade, ele não faz economia porca, ele olha para toda a operação, ele olha para a equipe, ele olha para todo o ecossistema que movimenta o negócio dele. Excelente. Bom, então nós temos muito trabalho para fazer, né, pessoal? Tanto na comunicação, quanto na pesquisa, quanto na venda, quanto na extensão, nesse sentido no comercial, quanto dentro da pesquisa. E o seu trabalho, Thiago, tem que ser ressaltado, tá? De conectar e midiático. Eu já te falei isso desde o começo, tá? Obrigado. Ele é muito importante. Porque aqui no Brasil, nós temos um complexo de vira-lata inato. Sim. Nós somos excelentes produtores e péssimos vendedores. Sim. Eu rodei o mundo inteiro, quase, são mais de 80 países, para representar o nosso agro. Eu morei em 3 deles. O brasileiro parece que tem vergonha de ser agro. O brasileiro tem vergonha de comunicar. O brasileiro tem vergonha de falar todo o potencial que ele tem. Aqui no Brasil, nós temos uma das legislações mais difíceis de serem atendidas. Nós atendemos com bastante afinco. Nós somos influenciados por críticas internacionais de países que não fazem as suas lições de casa. Então, nós temos muito o que trabalhar midiaticamente. E é por isso que eu fiz uma das coisas que eu mais repugnava na minha vida, Thiago. Eu nunca na minha vida quis fazer vídeo, fazer gravação. Nossa, eu olhava os influencers assim na TV, eu falei, pê, que vergonha alheia. Mas eu percebi que se a gente não começasse a comunicar, o setor ele tenderia a definhar até morrer. Alguém comunica por nós, né? Quando a gente Alguém tem que comunicar e a gente tem que comunicar. Nós precisamos projetar tudo aquilo que a gente faz de bom. Porque o que a gente faz de ruim já é projetado diariamente, né? E até formato, né? Hoje a gente tive uma reunião com uma pessoa de Nova Zelândia e nós, como agro, nós falamos muito, né? E é importante falar. Nós somos bons nisso, naquilo. Nosso discurso é muito nesse, até por conta para se defender. Mas nós temos um pilar importante na saúde humana, né? Então, por exemplo, usando exemplo de dieta carnívora, tem até o Zé, amigo meu, que vai estar por aí daqui a pouco, existem pessoas curando depressão através de dieta carnívora, que está totalmente ligado ao agro. E a gente não comunica isso. A gente não comunica essa importância que o agro tem na saúde nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais. Então é outra linha de comunicação que inclusive nós vamos entrar para a gente comunicar com a sociedade de fato. Porque na hora de fazer qualquer organização, lei pública, o que pesa é a opinião pública e não é a maioria do pró-agro. Parece redundante o que eu vou falar agora, né? Mas
eu preciso falar novamente, é 1/3 do PIB. É quase 40% da nossa economia. É a alimentação de 3 vezes ao dia de 1 bilhão de habitantes no planeta Terra, dependentes do nosso país. É líder mundial nas exportações de açúcar, líder mundial nas exportações de soja, líder mundial nas exportações de café, segundo lugar em carne, terceiro lugar em frango. O Brasil é uma máquina, é uma fábrica, é um celeiro de segurança alimentar mundial. E a gente tem que ter muito orgulho disso. Mas a gente tem que ter isso junto. Se um de nós tiver, a gente não constrói. Você disse que a sua produtividade é de 125 toneladas hectare e que você se sente incomodado com isso, olhando para o potencial de 400. E aí nós comentávamos sobre fazer o básico bem feito. Você falou, o problema é que a gente enxerga básicos diferentes, né? Então, hoje, para um produtor com 125 toneladas por hectare, acima da média do mercado, bastante, né? O que é fazer o básico? Olha, o meu básico, ele começa no preparo de solo, onde a gente olha para a calagem como um ponto bastante importante no nosso processo de construção. Um solo que não está corrigido no seu pH não vai ter o potencial de absorver os nutrientes. Então, a calagem realizada em profundidade, onde a gente aplica o calcário, ara a terra numa profundidade um pouco mais rasa, aplica o calcário novamente e gradeia com V% de 90, é uma base importante. Aí nós vamos olhar para fósforo, nós vamos olhar para PPI no controle de ervas daninhas, nós vamos olhar para um plantio muito bem feito, com condicionadores de solo, com micronutrientes, com proteções de cultivo, com biofungicidas, bionematicidas. Aí nós vamos olhar para um quebra-lombo bem feito, onde a gente tem a oportunidade do enxofre. Após isso, nós vamos pegar as oportunidades da cana quando os tratores não entram mais e aplicar os fungicidas foliares, os biofungicidas, porque nós queremos uma fotossíntese bem feita na folha. Então, manter a folha limpa é importantíssimo. Nós vamos olhar para os nutricionais, para os aminoácidos, inclusive de empresas patrocinadoras que estão aqui. Nós vamos olhar para todas as janelas de oportunidade. Tudo que couber a nós, agronomicamente, para mim, é o básico bem feito. O Guilherme sabe disso. No ano passado, eu tive 6 aplicações foliares. Aí você fala, Juliano, mas 6 aplicações foliares não é caro? Não, o meu ROI foi de 35%. Caro é não produzir, desde que você tenha acuracidade. Obviamente, como que eu sei onde eu tenho acuracidade? Com teste. Eu vou testar na minha área algumas soluções e aquilo que performar mais, eu vou replicar. Porque o que performa na minha área pode não performar na área do Guilherme. O Guilherme tem um solo A, é um solo extremamente argiloso. A dinâmica do solo dele é diferente do meu, que é um solo C. Então, os manejos são diferentes. Então, ter essa holística para conhecer o seu negócio, pôr o pé na terra, sentir e olhar todas as operações, não sacrificar a rentabilidade em prol do rendimento, ter aplicações ideais, no timing correto, eu acho que é o básico bem feito. Juliano, como vocês enxergam as novas fronteiras agrícolas, vocês que também estão mais ao norte, e a questão do investimento hoje em áreas de expansão? Muito boa pergunta. Bom, eu acredito que um ano como esse é um ano de manter aquilo que nós temos, né? As expansões, elas estão cada vez mais tímidas. Mas existe um potencial muito grande. No nosso país, nós temos muito pouco ainda a utilização das potenciais áreas agriculturáveis. Mas isso vai depender de uma série de fatores que o mercado vai nos sinalizar nos próximos anos. Eu acredito que nós vamos expandir como negócio, mas antes de ter um negócio grande, a gente tem que ter um grande negócio. Então, o negócio tem que dar ROI. Então, por exemplo, áreas de arrendamento, quando a gente fala em expansão. Eu trabalho com 100% de áreas próprias. Quando você vai falar em arrendamento, para fechar a conta, o arrendamento tem que compensar, a indenização da soqueira tem que compensar, tem que ser feita uma avaliação em análise de solo, você tem que olhar o potencial, o histórico. Eu não consegui até hoje. Eu tive propostas de 5, 10 mil hectares de expansão. Eu não consegui, porque quando eu fazia a conta ia dar 13%. 13% eu prefiro deixar o dinheiro no banco. Meu risco é muito grande para assumir novas áreas nesse ROI. Então, quando a gente olha para isso, eu acredito que quando as usinas
E aí eu vou falar para todos os ramos, tá? Quando as usinas, os pecuaristas, eles olharem na importância de repassar o benefício ao produtor, a expansão acontecerá de uma forma absurda. Porque o brasileiro é muito trabalhador, né? O brasileiro é muito resiliente, é muito trabalhador. O brasileiro não tem preguiça, ele trabalha de sábado a sábado. Eu sinto muito orgulho de ser brasileiro, viu? Muito orgulho. Eu precisei, como eu te disse, eu precisei morar em 3 países para valorizar o meu como ninguém. Como ninguém. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Por exemplo, lidando com algumas pessoas da Europa, o pessoal fica impressionado, de fato. Inclusive, teve uma reunião agora, a Nina Plogger, que é presidente da Forbes Agro, esteve no nosso podcast, e ela participou dessa reunião, ela faz toda a cadeia da BAG, e ela falou que na reunião a pauta de um francês, se eu não me engano, era falar, gente, a gente quer manter esse padrão de vida, a gente não pode trabalhar mais 7 horas por dia, não, o mundo está trabalhando 12, né? E o brasileiro não sabe disso, né? A gente tem até o Marshall aí chinês também, o pessoal muito trabalhador também. Então o brasileiro não sabe disso, não sabe o quanto nós somos respeitados nesse ponto, por exemplo. Posso contar um caos? Claro. Nem deveria, viu, Guilherme? Provavelmente não está passando internacional essa, né? Nós tivemos no ano passado na Austrália, na WBCG, junto com a Orplana, representando a Orplana, né? São 30 países produtores de cana-de-açúcar que faz a WBCG, que é a construção de beterraba e cana-de-açúcar nesse processo internacional. Inclusive o Romão, que é o nosso antigo presidente, foi o primeiro presidente brasileiro da WBCG, né? Aí chegou lá, gente, a Austrália é longe, tá? É muito longe. 2 voos, 24 horas, jet lag absurdo. Chegamos lá na Austrália e tal. Vamos para a apresentação do cara, né, o anfitrião, que é o novo presidente, que era australiano. Ele chegou lá, no momento que ele chegou, ele colocou um telão igual esse aqui, Thiago. E ele falou, vamos fazer a apresentação do nosso trabalho aqui. A apresentação do trabalho dele foi ele com uma tocha na mão colocando fogo no canavial. E uma frase escrita assim, defenda as queimadas não... Gente, é isso. Esses são nossos concorrentes internacionais. O cara com o chapéu do crocodilo Dundee, né, que é aquele cheio de ossinho, colocando fogo no canavial. E aqui no Brasil, a gente sendo processado quando o cara esquece uma perneira. Para você entender os níveis de sustentabilidade, como é difícil ser produtor no Brasil. É muito difícil. A gente compra uma área de 100% aqui em Ribeirão. Nós podemos usar 80% dela. 20% é para a área de preservação permanente. Se você comprar essa mesma área em Manaus, você pode usar 20%. Olha, imagina isso com os nossos níveis de imposto, com a logística, com a falta de incentivo, Thiago. Como que o brasileiro ele é realmente muito fora da curva, só que ele também precisa começar a pleitear os seus direitos. A vida não é só sobre deveres. Também é sobre direitos. E a gente tem que aprender isso, né? Eu acho que Então, eu precisava contar esse caos aí, porque... Obrigado. Gente, foi um privilégio. Obrigado pela sua participação. Palmas para o Juliano, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Pedir perdão para o Thiago. Nós temos um compromisso na AgriShow. Por isso que eu pedi para ele passar eu para frente aqui. Thiago, parabéns pelo evento. Maravilhoso. Continue. Obrigado. O agro precisa de vozes como você. Obrigado.